começar. Coloquei aqui para gravar. Coloquei aí para gravar. Já está gravando. E bora começar aqui, ó. Tava falando na última aula, falando Vitória. Poste mais, Ana Vitória. Com certeza. Você já me mandou um e-mail disso, Ana Vitória? Você já me mandou um e-mail disso? E eu passei despercebido? Não? Não, então me manda, é mais fácil. Manda. Aí até o seguinte, quando você me mandar esse e-mail, eu respondo vocês, você até passa para a galera também. Eu mando para o Delta também, e aí passa para a galera também uma lista de Unirv, de Unievangélica, principalmente focando alguns assuntos de geografia de Goiás, que cai. Meu e-mail é esse aqui, ó. Deixa eu passar meu e-mail aqui, ó. Meu e-mail é esse aqui, ó. Brenner_paixão@hotmail.com. Esse é meu e-mail. Brenner_paixão@hotmail.com. Beleza? Então tá. Então é isso aí. Meus amigos, vamos lá então? Bora lá? Vamos começar aqui. Espera aí. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Gente, vocês têm alguma novidade para me contar? Biden ganhou. Fora essa, qual é a novidade? Diz aí para mim. Fora essa, tem alguma outra novidade? Ou não? Ou vocês não estão muito bons de novidade? Não, Trump perdeu, eu já sei. Botafogo vai cair. Você tá de sacanagem comigo aí, Laís. Da onde que o Botafogo vai cair? Chegou um novo técnico agora, Ramon Dias. Botafogo vai terminar entre os 5 ainda nesse campeonato, Laís. Da onde você tá tirando esse negócio que meu timão vai cair? O Fogão vai terminar entre os 5 ainda. Não, eu sei que você é botafoguense, mas tem que ser otimista, hein? Tem que ser otimista. Pessoal, vamos lá então. Galera, na última aula eu estava falando para vocês sobre esse assunto de população. Eu só queria que vocês me lembrassem qual foi o ponto exato que eu parei aqui nesse slide de população. Eu lembro que eu já tinha falado de teoria demográfica, lembro que eu já tinha falado de fase do crescimento populacional. Eu já falei para vocês sobre PEA, PEI e PIA. Essa aqui é a parte que eu estou na dúvida. Diz aí para mim, diz aí para mim. Eu já havia falado de PEA, de PEI e de PIA. Começou a falar, eu acho. Comecei a falar, parei no 17, ué, mas peraí, estão falando que eu parei no 17. Ah, não, eu já falei sim. Eu já falei sim, porque eu lembro que eu já falei de pirâmide etária. Falei de IDH também, parei no 17, exatamente essa. Falei de IDH também, verdade. Boa! Não, na Vitória corrigiu. Ela falou no 12, mas na verdade foi no 17. Não, Yuri, comecei pirâmide, não. Comecei e terminei pirâmide. Eu expliquei tudo de pirâmide etária. Qual que é a pirâmide invertida, a pirâmide de base larga, topo fino, que é país desenvolvido. Eu já tinha falado disso. Eu lembro que na última aula. O André. Aí, ó, o André falou que tinha pedido para eu anotar o slide. Então, você anotou que eu parei no slide 17, André? Anotou que eu parei quando eu iria. Aí, ó, Andrézão falou que eu pedi para anotar em qual slide parou e eu iria entrar no slide 17. Então vamos lá, né? Slide 17, bora lá. Pessoal, PIB. Gente, afinal de contas, o que é o PIB, hein, galera? Gente, você sabe o que é PIB? PIB, pessoal, é o conjunto de riquezas que é acumuladas por um país em uma determinada época do ano. Não somente por um país, é um conjunto de riquezas que pode ser acumuladas por um país, por um estado, por um município, em uma determinada época.
Pode ser no mês, pode ser no trimestre, no semestre, no ano. Por isso que direto você vê, às vezes, alguma reportagem e fala assim, ó, o PIB trimestral, o PIB semestral, o PIB anual, né? Então, direto, você vê alguma reportagem falando do PIB de um determinado lugar. PIB semestral, PIB anual, PIB trimestral, enfim, tá? O que é PIB? PIB, pessoal, é o conjunto de riquezas que pode ser acumulada por um país, por um estado, por um município, numa determinada época, seja no mês, seja no trimestre, seja no semestre, seja no ano e assim por diante. Professor, mas o que vai fazer com que tenha uma acumulação desse conjunto de riquezas? O que faz para que tenha um acúmulo de riquezas, né? Quais são os setores que vão gerar dinheiro para ter o acúmulo de riqueza? Sabe quais são os setores que vão gerar dinheiro para ter um acúmulo de riqueza? O primário, o secundário e o terciário. O setor primário, pessoal, é aquele em que nós temos agricultura, extrativismo, pecuária. O setor secundário é o da indústria. O setor terciário é o da prestação de serviços e comércio. Galera, o setor que mais gera dinheiro para o Brasil é o terciário, não é o primário como muitos acham que é. O que mais gera emprego no Brasil e o que mais gera dinheiro no Brasil, o que mais movimenta a economia brasileira é o terciário, de prestação de serviço e comércio. Só mas a gente fala tanto do primário, a gente fala tanto de agricultura, agronegócio, pecuária, extrativismo. A gente fala tanto disso, professor. Não seria o setor primário? Não. Eu quero deixar claro para vocês o seguinte, que em épocas de crise econômica, enquanto o secundário foi fechando de maneira negativa, demitindo muita gente, o terciário é a mesma coisa, o primário continuou crescendo mesmo em épocas de crise. Então, por isso que a gente fala tanto hoje desse setor que é o primário da economia, de agricultura, de pecuária e de extrativismo. Beleza? Só para deixar isso bem claro aí para todo mundo, certinho? Só para deixar isso bem claro aí para todo mundo. Galera, outra coisa importante que é necessário que vocês saibam é o conceito de balança comercial. Pessoal, você sabe o que é balança comercial? Balança comercial é o saldo que você tem das exportações e das importações. Se você está vendendo mais, se você está exportando mais do que comprando, do que importando, é sinal que a sua balança comercial ela está favorável, ela está em superávit. Agora, se você está comprando mais, importando mais do que vendendo, do que exportando, é sinal que a sua balança comercial está desfavorável, é sinal que você está em déficit, tá? Então, isso é um conceito importante que é necessário vocês sabem. Já tinha falado de IDH, já tinha falado de populoso, populado, população absoluta, população relativa, então já havia falado disso tudo. E agora a gente entra em processo migratório. Ó, presta atenção, estou no slide 18 de 56. Gente, se a gente for num ritmo bom hoje, dá para a gente quase começar a encerrar essa matéria de população e de urbanização. Vamos lá, então. Se a gente for num ritmo bacana, dá para a gente quase encerrar aí essa matéria que fala a respeito de população e que fala a respeito de urbanização. Então, vamos lá? Continuando aqui, ó. Galera, processo migratório. Ô, professor, vem cá. O que vem a ser, professor, processo migratório? É o deslocamento populacional, né? É quando você vai de um lugar para um outro lugar. E esse deslocamento populacional, esse processo migratório, ele pode ser interno, ele pode ser externo. Ou você desloca dentro ali do próprio país, ou você vai para um outro país. Esse processo migratório ele pode ser voluntário, você quis migrar, você quis ir para um outro país, ou para um outro estado, não necessariamente para outro país, né? Ou para outro estado, ou para uma outra região, ou para uma outra cidade que seja. Ou você foi forçado aí. Às vezes você está sofrendo uma perseguição política, às vezes teve uma situação de guerra, e aí você não teve uma outra alternativa a não ser ir para um outro lugar. Uma questão de sobrevivência. Ou você foi expulso do seu país por um exílio, época de ditadura militar.
Gente, a migração ela pode ser permanente, você nunca mais quer voltar para o seu local de origem, não tem mais necessidade, não quer mais voltar, né? Se encontrou num outro país, está mais feliz no outro país, você não tem nem saudade do seu país de origem. Ou essa migração é temporária, você vai ali para algum objetivo, termina aquele objetivo, você quer retornar para casa. Né? Exemplo, intercâmbio, por exemplo, a migração de cunho temporário. Tá? Bom, um outro ponto importante para a gente estudar processo migratório é uma diferença que existe entre imigrante, entre emigrante e entre migrante. Primeira coisa aqui que vocês precisam saber. Galera, toda pessoa que migra para um determinado lugar, independente se é interno ou se é externo, essa pessoa ela é um migrante. A partir do momento, pessoal, que nós tivemos pessoas que chegaram no território brasileiro de um outro país, aquele que chegou no território brasileiro de um outro país, ele é um imigrante. A partir do momento que o brasileiro saiu daqui, quando o brasileiro saiu daqui, ele é um imigrante. Professor, o brasileiro ele pode ser um imigrante e ao mesmo tempo um imigrante? Pode. Quando o brasileiro sai do Brasil e vai morar nos Estados Unidos, ao sair do Brasil ele é um imigrante. Ao chegar nos Estados Unidos ele é um imigrante. Tudo bem? E aqui nós vamos entrar em alguns tipos de migrações. Primeiro, eu vou explicar para vocês migrações de cunho interno. Em seguida, eu vou explicar para vocês migrações de cunho internacional. Beleza? Então, bora lá, bora lá, bora lá. Galera, pensando em migrações internas, nós temos algumas migrações aqui interessantes, como, por exemplo, o êxodo rural. O professor, mas vem cá, o que é o êxodo rural? Gente, êxodo rural nada mais é do que a migração que existe do campo para a cidade. Isso é êxodo rural. Você sai do campo e vai morar na cidade. No Brasil, o êxodo rural, pessoal, intensificou bastante na transição dos anos 60 para os anos 70 do século XX. Então, no Brasil, nós tivemos, de fato, uma forte intensificação do êxodo rural ali naquela transição dos anos 60 para os anos 70 do século XX. No Brasil, naquela transição dos anos 60 para os anos 70 do século XX, a gente teve uma forte intensificação do êxodo rural. Você sabe por que no Brasil, nesse período dos anos 60 para os anos 70 do século XX, a gente teve uma forte intensificação do êxodo rural? Diante de algumas situações, diante de algumas causas, como, por exemplo, o desemprego estrutural. Gente, você sabe o que é o desemprego estrutural? Desemprego estrutural, moçada, nada mais é que quando o trabalhador braçal ele perde emprego para a máquina. Isso é o que nós chamamos de desemprego estrutural. Desemprego estrutural é quando o trabalhador braçal ele perde emprego para a máquina. E, de fato, galera, no Brasil, ali nos anos 60, os anos 70 do século XX, a gente teve no nosso território uma grande chegada de maquinário no nosso território. Né? Uma grande chegada de maquinário no campo brasileiro. E aí, muitos trabalhadores braçais perderam o emprego ali para a máquina. E não viram uma outra alternativa a não ser mudar para a cidade em busca de uma vida melhor, em busca de emprego naquela cidade. Só que tem um detalhe, a partir dos anos 60, 70 do século XX, foram tantas as pessoas que foram para as cidades em busca de uma vida melhor, em busca de emprego, visto que tinham perdido o emprego ali no campo para esse maquinário, que as cidades elas ficaram superlotadas. E essas cidades, ao ficarem superlotadas, acabou gerando um problema sério existente das cidades, que é o que a gente chama de macrocefalia urbana. Gente, a macrocefalia urbana nada mais é do que o inchaço populacional das cidades. Cidades que passaram a ficar superlotadas diante da grande quantidade de pessoas que saiu do campo e foi em direção às cidades em busca de uma vida melhor. E aí, a partir das cidades superlotadas, uma outra série de consequências passaram a existir, como trânsito, favelização, desemprego, criminalidade, outras situações mais que passaram a acontecer a partir desse inchaço populacional. Tudo bem? Galera, tem uma música do Zé Ramalho que chama Cidadão, que é um total exemplo de pessoas migrando ali do campo, indo para a cidade,
Aquela pessoa sem qualificação chegando na cidade fica de bico em bico, indo de um emprego a outro, né? E muitas vezes, até mesmo na música, ele se arrepende. E ele pensa assim, por que é que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer, lá seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Então, essa música que chama Cidadãos do Mar, ela é uma música muito interessante porque fala dessa questão do êxodo rural, né? Fala dessa migração ali do campo para a cidade. E aí, em decorrência dessa migração do campo para a cidade, você tem as consequências que são geradas a partir desse êxodo rural, como, por exemplo, a chamada macrocefalia urbana, beleza? Então, bem interessante esse destaque aí para vocês. Gente, uma outra migração interna que a gente tem é o que nós chamamos de êxodo urbano. O êxodo urbano é uma outra migração que nós temos, bem interessante, que é exatamente o contrário do êxodo rural. O êxodo urbano, pessoal, é quando você sai da cidade e vai morar no campo. Esse é o êxodo urbano, é o contrário. Gente, o êxodo urbano ele é muito comum em épocas de aposentadoria. Moçada, se você for reparar épocas de aposentadoria, é muito comum você se deparar com o chamado êxodo urbano. O cara está cansado daquele modo de vida acelerado da cidade e resolve morar ali no campo, sair daquele ritmo acelerado que existe na cidade, e ele resolve simplesmente ir morar no campo em busca de mais tranquilidade, fugir daquela agitação, daquela poluição, muito comum em épocas de aposentadoria. E por incrível que pareça, você sair da cidade e ir morar no campo, isso é fundamental para a economia da cidade. Peraí, professor, você quer me dizer que quando eu saio da cidade e vou morar no campo, você está querendo me dizer que isso é fundamental para a economia da cidade? É isso mesmo, professor, que você está querendo me dizer? Sim, pessoal. Quando você sai da cidade e vai morar no campo, isso é fundamental para a economia da cidade. Sabe por quê? Porque geralmente a pessoa que sai da cidade e vai morar no campo, mora em loteamentos rurais que ficam perto ali da cidade. E nesses loteamentos rurais que ficam perto da cidade, são chamados de cinturões verdes, ali é produzido alguns produtos, como os hortifrutigranjeiros, que são produtos que perdem fácil, mas que são fundamentais ali para a cidade, porque abastecem feiras e supermercados da cidade. Então, vai movimentando a economia da cidade. Beleza? Esse é o êxodo urbano. Vou falar uma migração que Yurão, quando estava tendo aula presencial, ele fazia. Uma migração que Yurão, quando estava tendo aula presencial, fazia a migração pendular. Gente, para quem não sabe, migração pendular, meus amigos, isso. No ano passado, esse ano, você estava morando aqui, né, Yurão? É verdade. Aí, como é que é? Aí você entregou lá a kitnet lá? Aí você entregou, né, a kitnet? Cancelou lá o contrato com eles. Né? Não tinha mais justificativa, né, Yurão? Entregou o apartamento. Tá certo. E você aqui morava só você? Morava só você? Como é que era? Bota fé, bota fé, bota fé. Saquei. Bom, legal. Os silvanienses. Esses silvanienses são feras eles, hein? Muito bom. Ou pode ser silvaninos. Silvaninos. Yuri, eu vou te chamar de silvanino agora. Eu vou te chamar de silvanino, em vez de chamar de... Não gostei de silvaniense, não. Vou te chamar de silvanino, né? Silvanino. Ô, gente, vou falar para vocês uma outra migração que Yuri fazia até o ano passado. É chamada migração pendular. Meus amigos, vocês sabem o que é migração pendular? Gente, migração pendular nada mais é do que o deslocamento diário ou quase diário do local de residência até o local de trabalho ou estudo, retornando após o expediente. Isso é o que nós chamamos de migração pendular, tá? Então, por exemplo, se até essa loucura de pandemia e tal, eu ia 4 vezes para Goiânia. Eu ia segunda,
quarta, sexta e sábado. Segunda, quarta, sexta e sábado eu ia para Goiânia, sempre. Eu trabalhava em Goiânia, sempre. Toda segunda, quarta, sexta e sábado. Então tinha que ir. Então eu fazia uma migração pendular, que é o deslocamento diário ou quase diário do meu local de residência até o local de trabalho e estudo, retornando após o expediente. E aí configura aquele pêndulo do relógio, né? Aquele vai e volta. Agora, quando você tem uma cidade muito pequena, perto de cidades maiores, por exemplo, na área metropolitana de Goiânia, tem muitas cidades pequenas ali próximas. Eu vou te dar um exemplo. Bonfinópolis. Bonfinópolis é uma cidade minúscula que fica perto ali de Goiânia. Tem em torno de 6, 7 mil habitantes. Quase todo mundo de Bonfinópolis que está apenas a 20 minutos, só para você ter noção, Bonfinópolis está apenas a 20 minutos de Goiânia. Quase todo mundo ali de Bonfinópolis, que está apenas a 20 minutos de Goiânia, e uma cidade que tem 6, 7 mil habitantes, trabalha em Goiânia ou estuda em Goiânia. Qual que é o grande problema de você ter uma cidade bem pequena, próxima a um grande centro que oferece muito estudo, que oferece muito trabalho? Aquela cidade muito pequena tem uma economia que não se desenvolve, né? Porque ela fica naquele status de uma cidade dormitório, onde a economia não se desenvolve, fica uma cidade dormitório. E muitas vezes acaba virando, inclusive, um reduto ali de criminalidade, tá? Então, essa é a migração pendular, deslocamento diário ou quase diário do local de residência até o local de trabalho e estudo, retornando após o expediente. Tudo bem? Só para deixar isso bem claro aí para vocês, só para deixar bem claro para todo mundo o que é migração pendular. Beleza? Muito bom, pessoal. Não necessariamente a migração pendular ela tem que ocorrer entre cidades. Às vezes a migração pendular, pessoal, ela pode acontecer dentro da mesma cidade, dependendo do tamanho daquela cidade. Às vezes a cidade ela é muito grande, e aí acontece uma migração pendular dentro daquela cidade mesmo. O cara mora numa ponta da cidade e trabalha na outra ponta. Ele demora 2 horas para chegar até o seu trabalho, depois vai 2 horas para voltar. É uma migração pendular. Galera, uma outra migração que a gente tem é a migração sazonal transumância. A migração sazonal transumância é uma migração temporária, tá? A migração temporária. Como assim, professor? Gente, você migra para um determinado lugar em prol de um determinado objetivo. Terminando aquele objetivo, você retorna para casa. Essa é a migração sazonal transumância. O exemplo é o intercâmbio, né? Você fica ali fazendo intercâmbio em uma determinada localidade por 6 meses, termina ali o objetivo daquele intercâmbio, né, de aprimorar o seu inglês, e aí, ao terminar aquele objetivo daquele intercâmbio de aprimorar o seu inglês, você retorna para casa, tá? Então, o intercâmbio, pessoal, é exemplo de uma migração sazonal transumância. Missão da base aérea. Às vezes, você tem ali pessoas que fazem missão da base aérea, ficam num determinado território ali, no Haiti, fazendo uma missão de 1 ano, termina aquela missão, você retorna para casa. Missão da base aérea, também um outro exemplo de migração sazonal transumância, que é uma migração temporária por um determinado objetivo. E agora, eu vou te explicar as migrações interregionais. Professor, o que são migrações interregionais? Gente, migrações interregionais são migrações que acontecem entre regiões. Isso é o que nós chamamos de migração interregional. Os principais motivos são motivos econômicos e motivo natural. Aqui dentro do Brasil, para fazer migração interregional, não tem tanto motivo político ou associado a uma questão de guerra, mas sim uma questão de natural, né? Uma seca, por exemplo, como envolve os retirantes nordestinos, e econômico, né? Busca uma vida melhor em outra região do Brasil. Galera, e aí, quando a gente fala a respeito de migração interregional, não tem como você não falar do sertão nordestino, não tem como você falar, inclusive, desse quadro muito famoso de Cândido Portinari, que, a partir desse quadro, ele quis retratar a tristeza daqueles sertanejos ali do sertão nordestino, vivendo precariedade na região. Percebam que boa parte da família está bem magra, magra, magra. Essa criança que, inclusive, ela está doente, ó, com barriga d'água, tá vendo? E todos com um olhar muito triste, daquela região muito pobre que é o sertão, aquela região muito seca que é o sertão nordestino. E aí, galera, ao longo da história, várias foram as pessoas que saíram do sertão nordestino em busca de uma vida melhor em outras áreas do Brasil. Essas pessoas foram denominadas de
retirantes. E agora eu vou explicar para vocês esses principais fluxos migratórios. Por exemplo, nós tivemos migração ali dos retirantes nordestinos para a região norte do Brasil, pessoal, em 3 momentos principais. Um primeiro momento de migração dos retirantes nordestinos para a região norte do Brasil foi na época do ciclo da borracha, que se estendeu do final do século XIX até o início do século XX. Galera, no final do século XIX e até o início do século XX, o mundo ele estava passando pela segunda revolução industrial. E a borracha, naquela época da segunda revolução industrial, era uma matéria-prima fundamental, porque servia como liga ali nas indústrias, servia como liga ali na siderurgia, ali na metalurgia. Então, a borracha, de fato, ela era uma matéria-prima fundamental naquela época da segunda revolução industrial. Além do que, pessoal, essa borracha, ela foi uma matéria-prima também fundamental para a constituição dos pneus, já que na época da segunda revolução industrial nós tivemos a criação dos automóveis ali no início do século XX e os pneus dependiam da borracha. E o Brasil era um país que tinha muita seringueira para fazer a extração do látex ali dessas seringueiras e, consequentemente, transformação na borracha. Inclusive, pessoal, o Brasil comprou até mesmo o Acre da Bolívia. O Acre, pessoal, não era nosso. O Brasil comprou o Acre da Bolívia por meio de um tratado chamado de Tratado de Petrópolis para aumentar a nossa área de presença das seringueiras e, a partir desse aumento de área de presença das seringueiras, poder explorar o látex dessas seringueiras e, consequentemente, transformar na borracha. Só que aí tinha um detalhe, como esse ciclo da borracha foi um ciclo de fato bem intenso, bem forte no território brasileiro, e que realmente teve uma demanda muito grande do cenário internacional, principalmente por conta das siderurgias e metalurgias, e principalmente por conta ali dessa borracha servir como a matéria-prima para a constituição do pneu. Inclusive, o próprio Henry Ford chegou a fundar uma cidade na Amazônia chamada Fordlândia. Faltavam trabalhadores na região norte para extrair o látex das seringueiras. A região norte, até hoje, só para você ter noção do que eu estou te falando, é uma área pouco povoada. Imaginem só naquela época do início do século XX. De fato, a região norte do Brasil era uma região pouquíssima povoada. Quando você fala, por exemplo, ali em épocas como no início ali do século XX. E aí faltavam trabalhadores para trabalhar nesse ciclo da borracha, nessa extração do látex das seringueiras, para, consequentemente, transformação da borracha. E aí faltavam trabalhadores. Foi nessa época o governo federal fez uma grande política ali na época, o governo federal fez uma grande política ali na época para atrair pessoas do sertão nordestino até a região norte ali do Brasil para trabalhar nessa extração do látex das seringueiras e, consequentemente, transformação na borracha. E aí, muitos retirantes nordestinos, cobiçados por essa possibilidade de ir para uma região com água, com trabalho, com comida, fugindo daquela região de crise, de seca, que já era assim no final do século XIX e no século XX, muitos, tentados por essa proposta do governo federal, nem pensaram 2 vezes, saíram do sertão e foram em direção à região norte trabalhar na extração do látex das seringueiras nessa época do ciclo da borracha. Isso foi o primeiro momento que nós tivemos de migração dos retirantes em direção à região norte do Brasil. Essa imagem, inclusive, demonstra isso. Galera, antes de eu passar para o segundo ciclo, meus amigos, antes de eu passar para o segundo ciclo, meus amigos e amigas, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Manda aí para mim. Diz aí para mim. Diz aí. Ô, André, eu estou indignado com a pegadinha que você fez comigo, viu?
Ah, é verdade, André. Essas carreatas, eu vou te falar. Eu tenho uma preguiça de carreata, meu irmão. Eu faço é tomar ódio ali do candidato que faz carreata e fica soltando foguete e fica atrapalhando o trânsito. Eu não voto naquele cara que faz carreata porque atrapalha para mim. Então, assim, se o cara achar que está agradando para mim fazendo carreata ou passeata, eu fico é culpa da vida, porque está atrapalhando o trânsito, está me atrapalhando, está na aula online soltando foguete. É aí que eu não voto nele, né? André, até agora eu tô indignado com a pegadinha que você fez comigo. Eu fui seco na Irlanda. Cara, só mudava uma extremidade para outra extremidade. Igual eu tô revoltado com o que você fez e eu errei para a Costa do Marfim. Eu fui seco na Irlanda. Ô, galera, então se está de boa, eu vou continuar aqui. Ó. Sabe qual foi o segundo momento de imigração ali da galera do sertão nordestino em direção à região norte do Brasil? O segundo momento de migração da galera do sertão nordestino em direção à região norte do Brasil foi ali numa época de construção da Zona Franca de Manaus. Meus amigos, naquela época da construção da Zona Franca de Manaus, nos anos 60 do século XX, foi uma época de um outro momento de migração de pessoas saindo do sertão nordestino e indo em direção à região norte do Brasil, naquela época de período ali da Zona Franca de Manaus. Tá? Professor, mas espera aí, como assim? Não estou entendendo. Explica isso melhor. Vamos lá, me dá uma ajuda aí, dá uma explicada melhor. Não sei que eu não estou entendendo, professor. Gente, é o seguinte: teve um governo do Brasil chamado Castelo Branco. Esse governo do Brasil, chamado de Castelo Branco, General Castelo Branco, foi o primeiro governo da ditadura militar no Brasil. Ele entendia que era necessário dinamizar mais a economia da região norte do Brasil. Segundo Castelo Branco, a região norte do Brasil, a economia da região norte do Brasil, ela só se prendia a uma economia de caráter primário, né? A uma economia voltada à questão de agricultura, a uma economia voltada a uma questão de extrativismo, de pecuária, e isso fazia com que a região norte do Brasil ela ficasse muito isolada, sem muitos atrativos, se não aquele primário. Então, o general Castelo Branco, com o objetivo de tentar integrar ainda mais a região norte do Brasil, procurou dinamizar a região norte do Brasil, levando uma outra atividade econômica para a região norte do Brasil que até então não tinha. E qual que era a outra atividade econômica que até então não tinha na região norte do Brasil e que o Castelo Branco levou para essa região com o objetivo de integrar mais essa região? A indústria. E ele criou um grande complexo industrial na região norte do Brasil, chamado Zona Franca de Manaus. É como se fosse um DAIA, só que 10 vezes maior do que o DAIA. E aí, dinamizando a economia da região norte do Brasil, tendo uma outra forma de fazer economia na região norte do Brasil. Entende? Por meio da atividade industrial, de fato. E aí, galera, como consequência, faltava também mão de obra para trabalhar nessa atividade industrial na região norte do Brasil. Faltava mão de obra para trabalhar nessa Zona Franca de Manaus. Foi aí que foi feita também uma grande política no Brasil para atrair pessoas do sertão nordestino, para atrair os retirantes nordestinos em busca de emprego nessa região norte do Brasil, em busca de emprego nessa área da Zona Franca de Manaus, na atividade industrial. E aí, nesses anos 60 do século XX, na época do governo Castelo Branco, foi um segundo momento de imigração dos retirantes nordestinos ali em direção à região norte do Brasil, tá bom? Olha aí a Zona Franca de Manaus, só para você ter noção do que eu estou falando para vocês, esse grande complexo industrial. Aí só está uma parte dela, tá? Está faltando ainda uma grande parte dela, onde retirantes nordestinos foram para essa região à procura de emprego, à procura de uma vida melhor. E detalhe, principalmente, fugindo da condição de seca que devasta o sertão nordestino, beleza? Ô, gente, eu já volto, tá? Eu já volto. E aí eu vou falar desse terceiro ciclo que corresponde à migração dos retirantes da região norte do Brasil e falo também de outros momentos, como, por exemplo, de outras migrações, também envolvendo o sertão e envolvendo também outras regiões.
Já volto, já volto, já volto. Estou no slide 28 de 56. Já estou voltando, galerinha. Fechou?